Olá, minha gente, estamos aqui nos bastidores da apometria na Web TV. Você sabe o que ocorre numa reunião de apometria? Você já entrevistou algum médium que passou por momentos sufocantes numa reunião, mas que por confiar na direção conseguiu reverter tudo isso? Este é o programa Bastidores da Apometria da nossa Web TV e eu sou o Robson Pinheiro, que venho conversar com vocês. E hoje, de maneira especial, com a nossa amiga Elaine Pinheiro. Tudo bem, Elaine? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Bom, Elaine tem uma vasta experiência na mediunidade, né? E nos auxilia nas tarefas da Unispíritos, né? E participa diretamente de um grupo de apometria. Como é a sua relação de confiança com o grupo e com o diretor dos trabalhos, Elaine? Sim. A relação de confiança, ela é total. Eu acho que passa por isso, uma vez que você não confie em um ou de mais participantes do seu grupo, eu acho que o trabalho ele não deixa de ser realizado, porque o trabalho nós somos instrumentos, mas ele em sua grande parte passa pelos dirigentes desencarnados e inteligências extrafísicas, né? Mas uma vez não havendo confiança, eu acho que ele será realizado, mas não com tanta qualidade e eficiência. Então, algo que de repente você resolveria em uma sessão, talvez não havendo a confiança, até que haja uma atuação pertinente na causa que levou aquele, vamos dizer assim, consulente até lá, demandará um tempo maior, de 2, 3 sessões, talvez. E aí a confiança é fundamental para que o trabalho se realize tanto mais rápido quanto com mais eficiência. Com mais qualidade, mais qualidade, com né? certeza. Tá. Elaine, e o que você diz, tem um tema que a gente aborda sempre nos estudos, que a gente chama de alvo discordante. Quando não existe essa relação íntima que eu estou falando, energética, com o dirigente, e o médium, depois de desdobrado, resolve fazer por conta própria outra coisa e não aquele foco do trabalho. Ou seja, o alvo discordante acaba atrapalhando a tarefa da noite. Como que você vê isso e a necessidade de estar sintonizado sempre com o dirigente, tanto espiritual quanto dirigente do trabalho, para evitar esse alvo discordante? Olha, no nosso grupo nós costumamos dizer que o campo de atuação, ou digamos campo de batalha, dependendo do que estiver acontecendo no atendimento de apometria, não é um momento de questionamento. Então, se você tem alguma técnica, algum procedimento, eu acho que o momento... Porque sempre haverá algum questionamento, alguma coisa a esse respeito. Então, tem um espaço para conversa, né? A respeito do anterior, em que você lê a anamnese, se tiver questionamentos, você pode fazer, ou até mesmo fora do momento daquela reunião em específico, né? Porque existem procedimentos que aplicamos em diversos casos, mas a hora de atuação, ela não é aberta a questionamento vindo do seu dirigente ou do grupo. Nós somos uma equipe, não uma eu-equipe, né? E tirando as questões de segurança energética que essa pessoa pode se comprometer ou comprometer ao grupo também. E uma outra coisa, a velocidade lá é a velocidade do pensamento. Então isso é muito importante. É tudo muito intenso, principalmente, né? É intenso, é rápido, é uma linha temporal, ouso dizer, bem diferente da nossa. Então lá... Lá, você vai na reunião de apometria. Principalmente quando você está desdobrado, digamos assim, no plano astral. Se você tem uma fração de segundo de um questionamento, dependendo do espírito com quem você está lidando, aquela fração de segundo será suficiente para ele exercer algum tipo de atuação ou de influência em você que talvez comprometa o trabalho. Ou seja, quanto maior segurança o médium tem, mais eficaz é o resultado. Com certeza. E quanto maior insegurança tem, aí de repente ele pode dar a perder o trabalho. Exatamente. Né? Ocorreu comigo uma vez, eu como médium, um caso de alvo secundário, né, que não era o alvo do trabalho. Desdobrado, Bezerra de Menezes e José nos convidaram para ir na Santa Casa de Misericórdia fazer uma tarefa à noite, desdobrado. Eu fazia essa tarefa como encarnado, quinzenalmente, eu e o Rodrigo, e aí uma noite a gente foi lá para atender.
E eu me lembro perfeitamente que José me pediu para sentar numa poltrona, era uma poltrona preta que estava dentro do hospital, ali dentro da ala das pessoas que estavam em tratamento de câncer. E eu sentei, só que nisso passou uma enfermeira encarnada. Uma enfermeira, a hora que eu ia sentar para doar ectoplasma, porque ele precisava fazer uma cirurgia num paciente, eu olhei a face, a pele da enfermeira e só pensei assim, nossa, que pele bonita, parecendo tendo pele de criança. A hora que eu pensei isso, o José voltou e falou assim, você estragou o trabalho, volta para o corpo. Eu voltei na hora para o corpo. Eu fiz uma observação, mas eu tirei o alvo principal, que era doar a energia. Eu estava ali para doar. E aí eu comecei não a questionar, mas fazer outras observações diferentes, ou seja, um alvo discordante, que eu acabei atrapalhando a tarefa, né? Mas esse alvo discordante é algo muito comum em algumas reuniões. A que você se dá, você acha que contribui muito para não haver esse alvo discordante? É a confiança do médium na direção? É o comprometimento do médium? Ou é o dirigente que exerce uma força moral sobre os médiuns? Eu acho que é o conjunto dessas três situações colocadas. E também, quando a gente fala de mediunidade nada mais é do que comunicação. Seja neste plano, ou desdobrado, ou de qualquer forma. Então, você ser claro e sem máscaras na sua comunicação, achando assim, eu vou ter medo de falar isso e ser criticado, ou se você pensa uma coisa a respeito, porque eu acho que qualquer coisa pode ser dita a qualquer pessoa e a qualquer espírito, dependendo da forma que você coloque. Exato. Não existe isso, não fala, não faz. Tudo é a maneira com que você se posiciona diante da pessoa encarnada, do espírito ou da situação. Então, além dessas situações, eu diria muito a clareza na comunicação. Porque mediunidade em si nada mais é do que comunicação. Eu me lembro, Elaine, do espírito Fernando de Lacerda, é um dos espíritos que orienta o nosso departamento de mediunidade, junto com Dona Ivone Pereira, tia Ertes Terezinha e outros espíritos, mas Fernando de Lacerda, em determinada época, falou que se dependesse dele, a maior exigência que teria para a pessoa trabalhar com médium é fazer um bom curso de português e de interpretação de texto. Eu me recordo. Você se recorda, né? Porque os médiuns não sabem expressar pela palavra aquilo que ele está pensando ou que está vendo. Porque não tem um conhecimento da língua portuguesa direito, né? Porque, de um modo geral, nosso problema ainda permanece a comunicação, seja na reunião mediúnica ou não. Mas, Elaine, algum tipo de trabalho você tem mais afinidade? Nos bastidores a gente estava conversando sobre afinidade com espíritos ou tipos de atividades mediúnicas. No seu caso específico, qual a maior afinidade que você tem nessas reuniões? É engraçado, talvez até constrangedor dizer, mas eu já me acostumei, porque cada médium, assim como no plano encarnado a gente tem a diversidade de pessoas e características, cada médium vai ter a sua afinidade e a sua característica específica. Quando você abre a frequência e falou de conectar com mentor, com seres de uma certa elevação, assim, isso ocorre durante o processo, mas para mim eu sempre me conecto na parte mais complexa que tem a ver com aquele atendimento, ou seja, na parte que ferrou tudo na vida da pessoa. Então, com as sombras mesmo. Com as sombras. Queria dizer que quanto mais complicado é o caso, mais você gosta de trabalhar? Exatamente. Mais eu gosto de trabalhar, né? E talvez por isso até já determine a sintonia dos espíritos que me dão um privilégio de atuar em parcerias com eles, né? Que são? Que são Exus em suas diversas categorias, caboclos, vovó Mariana, vovó Maria Chiquinha, esse pessoal que lida com energias mais densas, magia, feitiçaria, essas coisas todas. Ou seja, você traz sua vassoura e deixa estacionada. Exatamente. Na reunião mediúnica. Exatamente. Porque você acha que isso tem a ver com o seu passado na trajetória espiritual nessa encarnação ou do passado? Mas com total certeza, assim, a certeza absoluta disso, porque eu costumo dizer que a gente vai evoluindo, mas mudar, eu não sei, essa questão minha, vamos usar a palavra kármica, né? Sim. Então eu reconheço essas pessoas e essas energias e tenho uma facilidade maior em farejá-las, em identificá-las e atuar nelas, porque eu já estive nesse campo. Por muito e muito tempo, diga-se de passagem.
Mas aí, o interessante é você pegar o que você não Mas conseguiu. me fala melhor onde você esteve, que isso é muito interessante para saber. Você sabe. Eu sei. Sabe. Não podemos falar em público. Não podemos. Mas o mais interessante é você pegar aquilo que você acha que era uma característica sua que não era legal e você aprender a colocar isso a favor de uma boa causa. Isso é fantástico, né? Então, você transmutar isso. Eu não vou lutar contra a minha natureza. Eu vou transmutá-la para colocar a favor da causa que eu acredito. Então, eu tenho os mesmos dons que eu tinha, só que servindo a outro mestre, que é Cristo agora. Olha isso. Nossa, eu fiquei envergonhado com essa, viu? Não. Ela falou fantástico. Não. Mas eu acho isso extraordinário. Olha, haja visto, não sei se você conhece essa história, quando o Leonardo chegou para a casa de Everildo Batista, lá pelos idos de 97, 98, por aí, então ele tinha aquela coisa efusiva e o jeito bem particular da família dele, né? De falar certas palavras e xingar e gritar, que para os mineiros eram considerados um absurdo. Por exemplo, ele tinha uma maneira de falar desgraça. Mas desgraça para ele é uma coisa sem graça. Né? E para Minas, para o mineiro, não. É como se você estivesse xingando palavrão. Sim. A mulher do demônio, a rainha do inferno. Então você estava numa reunião e ele começava a esticar tudo, desgraça! Aí eu parava, acabava a reunião. Porque os mineiros interpretam isso de maneira errada. E aquele jeito violento, forte. Aí, veja como os espíritos fazem. Nós tentamos, de alguma maneira, colocar o Leonardo para fazer conversa fraterna. Ele conversar com as pessoas que vêm sofridas e tudo, daí a pouco você só via batida na mesa, pá! E as mulheres saíam chorando de lá, tremendo. Ai, ele acabou comigo. Tiramos da conversa fraterna. Vamos colocar então para fazer reunião pública de evangelho. Ninguém ficava na reunião. Porque aí ele destruía todo mundo na palavra, isso, aquilo, aquilo outro. Aí tentaram mais umas 5 coisas diferentes, para resumir. Por fim, o José Kleber convidou para dizer, que tal você inaugurar nossa reunião de apometria na casa? E aí descobriu que a suposta violência dele era a ferramenta que ia ser usada para deter o mal, para deter os espíritos trevosos que só entendiam dessa linguagem. E a partir daí, uma das melhores reuniões de apometria, você participa do grupo, né? O Léo é meu coordenador do nosso grupo. Com aquela veemência assim, os espíritos engolem em cheio, os espíritos das trevas, porque tem medo. Né? E aí usa-se aquilo que supostamente é uma coisa ruim, usa-se isso para ajudar e para impedir que o mal se propague. Mais ou menos isso que você falou, as suas habilidades do passado usadas agora para servir o outro. Não mudar a sua habilidade, mas usá-las de maneira construtiva para outra finalidade. Eu vejo gente vamos dar um exemplo, com naturezas pouco interessantes, tipo, tem pessoas que têm aquele olhar de seca-pimenteiro, um vampiro energético, e luta contra aquilo, e é exaustivo, e começa a fazer uso de remédio, até de outros tipos de drogas às vezes. E, na realidade, quando ela precisa, é tomar posse daquilo, reconhecer, porque energia, a natureza dela não deixa de ser essa, mas a energia é altamente moldável, modulável. Então, por exemplo, se ela vai continuar sendo um vampiro energético, ela tendo conhecimento disso, estudando e aplicando, ela vai aprender a equalizar isso para não prejudicar quem está ao próximo, mas se eu desdobro essa pessoa e entro num acampamento das sombras e falo, vai lá, seca tudo, olha que arma fantástica. Que arma fantástica. Né? Que ela vai drenar a energia, é da natureza dela, então você tem que aprender, não lutar contra a sua natureza, mas abraçá-la, conhecê-la, estudar sobre ela, educá-la e colocá-la e usar da maneira mais adequada a favor de um propósito interessante de progresso, de equilíbrio cósmico. Isso é fantástico. E essa visão a apometria traz para a gente de uma maneira extraordinária, né? Com certeza. Você que está interessado na apometria, que sabe o que é apometria ou que está sabendo agora, tem uma novidade para você. Breve lançarei um curso de apometria e quero que você fique antenado, porque esse curso de apometria online, ele será realizado diretamente por mim e por minha equipe, uma das melhores equipes de apometria do Brasil, simplesmente porque
nós fomos indicados pelo próprio Chico Xavier para estudar o tema durante 8 a 10 anos de estudos e só após isto é que nós começamos a praticar apometria. Tem mais de 20 anos ligados ao tema e é uma equipe que eu fundei, que eu estruturei e que vou mostrar para vocês que estará presente nesse curso de apometria. É um curso de formação que nós daremos, inclusive, certificado e teremos, inclusive, imersões para o seu aperfeiçoamento, imersões práticas durante o curso. Fique atento aí, curso de apometria com Robson Pinheiro e com a minha equipe, diga-se de passagem, a melhor do Brasil. Elaine, e qual caso de atendimento de apometria que você acha que marcou você, um dos casos que foram atendidos nos quais você participava? Olha, a apometria é uma atividade que me emociona muito, frequentemente. Eu me sinto honrada. Aqui nas nossas instituições, os nossos grupos revezam, então atendemos uma semana sim, uma semana não. E eu costumo dizer que a cada semana eu percebo quão pouco eu sabia na semana anterior sobre as maravilhas do universo em si, de todas as áreas de atuação, e aí eu englobo tudo, do campo físico, extrafísico, astral, e são diversos casos, por isso eu estou falando assim, quanto eu me sinto maravilhada a cada quinzena, mas tem exemplos fantásticos, tem exemplos de um atendimento que Pai João, esse é um caso que está mais fresco, porque foi recente, né? Que nós fomos prestar um atendimento numa clínica hospício que existia ainda no astral, com características dos anos 40, 50, onde ela tinha a alcunha de hospício, mas onde eram internadas pessoas não com transtornos mentais, mas que não eram aceitas pela sociedade, que eram ditos os homossexuais, na época que ele chamava até de pederastas, pela linguagem da época, né? Mocinhas que haviam perdido a virgindade ou engravidado e que eram de famílias aristocratas. Então, eles eram internados como portadores de transtornos mentais e ali tratados como tal, embora as características deles fossem essas. E eram tantos e num estado tão debilitante que quando nós chegamos, eu falei, como que nós vamos atuar sempre há uma forma, desse, né? Mas a gente como humano, né, demasiado humano, existem esses questionamentos. E aí Pai João chegou com os seus meninos e houve uma cena idêntica que está descrita no livro O Fim da Escuridão, que ele fez uma reurbanização extrafísica na hora, então libertou. E ali foram chegando os familiares dessas pessoas e que morariam, e ali seria construída um ponto de luz no astral, porque a gente está falando de algo bem na subcoroça. Então, eles pegaram aquele campo para atuar não só nas pessoas que ali estavam, mas de lá para ser um campo irradiador dessa linha de resgate, modificação de urbanização extrafísica em toda aquela região do astral. Puxa. Então foi muito bonito, muito bonito. Eu já participei de algumas atividades com o Pai João. Ele tem uma habilidade muito grande, como ele coordena muitos elementais, sim, né, de fazer essa reurbanização, a modificação extrafísica das construções, e vai aparecendo uma série de coisas maravilhosas, e os próprios espíritos que estavam ali costumam se surpreender, porque eles nunca esperavam essa mudança, né? Com certeza. Mas isso causa um impacto interno em você. Qual o sentimento agora que Elaine, como médium, tem ao participar da reunião de apometria? O que isso te inspira na sua vida? Isso me inspira para a vida. Não tem como você setorizar e segmentar. Então você se sente inspirado pelo privilégio de viver. Principalmente a gente que atua muito desdobrado, quando você percebe, eu não sei a contagem hoje exata de quantos espíritos há para cada pessoa encarnada, mas são muitos, faz a gente pensar no privilégio de você estar vivendo esse momento único pelo qual estamos passando, como nação, como sociedade, como humanidade em si, né? E uma reverência enorme pelo privilégio da vida. E mais ainda de você poder atuar na sua vida, no plano físico e ainda também no plano astral. Isso então é um privilégio único. Trabalhador de duas dimensões. Ou de várias, é melhor, né? Gente, esse é o nosso programa de Web TV nos bastidores da apometria.
não fiquem imaginando que a gente quer apenas trazer informações aqui ou ali para você, porque nós pretendemos muito mais do que isto, muito mais mesmo. Fiquem sintonizados conosco aqui na nossa plataforma dos Guardiões da Humanidade, no programa de Web TV, porque teremos muito mais nos bastidores da apometria. Quero agradecer a Elaine, muito obrigado pela sua participação. Elaine também é a pessoa responsável nos encontros mundiais, né, por organizar as idas e vindas das pessoas, e estamos aqui preparando coisa muito boa para vocês. Muito obrigado, um grande beijo em todos vocês.